tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós vamos para a Alta Idade Média. E para a gente entender como surge o monarquismo, eu gostaria de explicar para vocês aqui a diferença entre monges e bispos e como é que funcionava a religião, vamos dizer assim, na cidade, a religião no campo, como é que funcionava isso? Bom, então, os monges são aqueles que vão conservar a cultura antiga. Por quê? Porque eles vão principalmente copiar os livros, copiar os textos da antiguidade. É, tudo aquilo praticamente que chegou até nós de textos da antiguidade clássica greco-romana são textos que esses monges, espalhados aqui por toda a região do que era o antigo Império Romano do Ocidente, copiaram dentro dos mosteiros. Então, a gente tende a pensar que nesse momento aqui da Idade Média só existiam os mosteiros, mas na verdade essa era uma parte do mundo eclesiástico. Sim, aquela parte, vamos dizer assim, mais viva intelectualmente, justamente porque eles tinham essa cultura da cópia dos livros, e vocês vão ver um dos motivos pelos quais eles faziam isso. E também tinha intelectual fora dos mosteiros, mas ali era um mundo mais vivo, vamos dizer assim, intelectualmente. Já a cidade, com os bispos, era mais no plano político e social. Então, a gente vai ter os bispos, eh, que é com o clero secular são os bispos, aqui nesse momento, tá, gente, da Alta Idade Média, são os bispos, os sacerdotes e os clérigos, foram eles que permitiram que a igreja continuasse nas cidades, apesar das invasões bárbaras. Por quê? Porque eles vão fazer acordos aqui com os reis, que afinal de contas, esses reis, como eu comentei no início da aula, também tinham se tornado cristãos. Com o cristianismo crescendo, essas comunidades cristãs foram obrigadas a se organizar. Lá no início era um pouco mais fácil, vamos dizer. Quando começou a ficar um número muito grande de cristãos, eles precisavam colocar a ordem na casa, vamos dizer. E aí que vão surgir as figuras, por exemplo, do ancião, que em grego quer dizer presbiteros, que isso quer dizer é o padre, tá? Quem mandava no padre era o bispo, e o bispo deriva da palavra supervisor em grego, que é episcopos. A palavra em grego é episcopos, que quer dizer supervisor, que era aquele que cuidava de toda a diocese, de toda essa comunidade. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão separar as regiões, com cada região determinada ali vai ter um bispo, os padres e assim por diante. Os bispos normalmente eram de famílias importantes, que derivavam daquele mundo romano, filhos de senadores e generais de guerra. Por que, Ari? Por que, que não era qualquer pessoa? Por que, que não era só um religioso? Vejam, os bispos acabaram fazendo a gestão das riquezas da igreja. Recebiam muitas doações de fiéis, eles tinham latifúndios, tinham escravos, e não podia ser somente uma figura religiosa a cuidar disso. Era necessário que essa figura do bispo também tivesse o seu lado, vamos dizer assim, administrativo, o seu lado político, porque afinal de contas eram os bispos que negociavam, que colaboravam com os reis germânicos. Por exemplo, os reis francos, que é da região da França, sempre colaboraram com os bispos. Os outros a gente teve alguns momentos de quebras, mas os francos normalmente colaboraram. Então, o bispo, nesse período aqui da Alta Idade Média,
não era só uma autoridade espiritual, ou não era só uma autoridade religiosa, era também uma autoridade política e administrativa. Aí, me parece bastante, quase óbvio que, essa figura do bispo venha de uma família importante, venha de, uma família que teve condições de dar essa cultura, essa educação, o ensinamento da administração, da política, de como, fazer essa diplomacia com, os reis, e aí, ele vai, se transformar, vamos dizer assim, na autoridade da cidade. E o bispo mora na cidade. É um bispo que vai ter a capacidade de negociar com os reis para garantir a ordem pública e o pagamento das taxas. Claro que aqui o pagamento das taxas vai para os reis, germânicos. Então, por que que as famílias, importantes buscavam sempre ter um membro da família dentro, da igreja? Um membro da família que virasse bispo, que virasse cardeal, que virasse padre, né? Ele começava embaixo e depois ia crescendo, que a gente vê, que durante toda a Idade Média, no Renascimento, no Barroco, a gente vai ter, os papas, os bispos, os cardeais, sempre provenientes das famílias importantes. Isso já começa lá na Idade Média. Por quê? Porque entrar na igreja significava, chegar no caminho do comando, ou seja, se, o meu familiar aqui conseguisse o meu filho conseguisse chegar, a virar bispo, ele seria aquele que comandaria esse território, vamos dizer assim, e que negociaria com os reis. Então, aqui a gente tem acaba misturando, muito a figura religiosa com a figura política, porque o bispo é que vai garantir isso. E daí olha que interessante, esses primeiros santos aqui da Alta Idade Média, na maior parte das vezes, foram os bispos ou os fundadores de mosteiros. Por quê? Olha, por quê? Não porque eles tinham, a bondade da alma, não porque eles eram extremamente religiosos, mas porque eles foram capazes de organizar esses núcleos, de cidade, eles foram capazes de, garantir a segurança, a administração e a prosperidade desse local. E a benevolência do rei germânico. Então vejam que essa figura do bispo é extremamente importante aqui, na Idade Média. Quem é que escolhia, os bispos? Porque já que eles vinham de famílias importantes. Hoje em dia quem escolhe um bispo é o papa, mas naquela época não era assim, tá. Lá na Alta Idade Média, os bispos eram escolhidos pelo clero da cidade, que logicamente era formado por várias famílias também, famílias importantes. Todo mundo, como eu comentei, tinha um membro da sua família que virava, ia para o mundo eclesiástico justamente porque ali era uma forma de chegar no comando da cidade. Essa eleição aqui, do clero da cidade, claro que seria aceita, vamos dizer assim, aclamada pelo povo, mas principalmente aprovado pelo rei germânico. Olha só que interessante. Então, existia uma subordinação aqui nesse caso do mundo eclesiástico ao rei. Se o rei germânico dizia: "Olha, esse bispo não me serve", ele não poderia assumir. Por quê? Porque ele tinha que garantir essa, esse jogo aqui, de um lado e do outro, porque no momento que o bispo está do lado dele, ele consegue dominar esse local e assim por diante. Bom, então a gente tem, o clero secular, são os bispos, os sacerdotes e os clérigos, que nesta época aqui, na Alta Idade Média, e isso vai permanecer até o século XII, poderiam ter casa própria, praticar comércio, enriquecer, casar e ter filhos. Vejo que é bem diferente do que é hoje, tá? Então, nessa época, esse mundo, eclesiástico do clero secular, bispo, sacerdote, e os padres, eles poderiam ter, essa vida praticamente, normal. O que que mudava, por exemplo?
eles poderiam casar, mas, eles tinham que ter só uma mulher, tá? Eles não poderiam ter concubinas. Como assim, Ali? Isso não era proibido? Não, não era, tá? No mundo romano já era assim, era normal que, o homem fosse casado e ele tivesse várias, amantes, né, que a gente chama aqui de concubinas. Eh, já quem era do clero secular poderia se casar, mas ele não poderia ter as concubinas, mas para os laicos isso era permitido ainda. E o clero regular, regular vem de regra, né, que seguiam regras. Quem é que segue as regras? São os monges. E aí sim, os monges vão viver de reza, penitência, isolados do mundo, eles não têm contato com o mundo exterior, eles vivem dentro dos mosteiros e não tem essa questão da casa própria, do comércio, não. Os monges são aqueles que vão obedecer às regras por escolha própria. Então a gente vai ter algumas figuras que vão decidir levar essa vida religiosa e vão entrar dentro dos mosteiros. Essa palavra que a gente usa, monges, deriva do grego monos, que quer dizer um só. Por quê? Lá no início, começa principalmente lá no Oriente, na Grécia principalmente, os monges era essa figura sozinha, um eremita, que saía pelo deserto, assim como fez Jesus, por exemplo, antes de começar a pregar, saía pelo deserto sozinho, hã, como forma de penitência, como forma de ficar isolado do mundo, e buscando. E aí isso aqui foi crescendo e eles acabaram formando comunidades que seguiam as mesmas regras de isolamento, as mesmas regras de voto de pobreza, de obediência, de estudo, eles não trabalhavam no campo, por exemplo. Por que que eles não trabalhavam no campo? A não ser o que estava ali no próprio mosteiro, né, porque eles não podiam sair dos mosteiros. Esse monge que escolhe essa vida, a vida dele vai ser a vida inteira dentro dos mosteiros, tá, nesse período da Idade Média, da Alta Idade Média. Então, eles não trabalhavam, nos campos, como poderia acontecer com outras figuras religiosas, tá. E uma das regras que mais se destacou na Alta Idade Média foi justamente a regra beneditina, que é a regra que vem de São Bento, que vai surgir aqui na Itália, né, com São Bento de Núrcia, que pregava justamente a pobreza, ou seja, você não ter bens, você não ter riquezas, né? Obediência, reza, estudo. Eles tinham horários para rezar juntos, inclusive durante a noite, tá? Aí vocês vão perguntar, nossa, Ali, mas até durante a noite tinha que acordar para rezar? Sim, porque era uma forma de penitência, tá? Você tinha que enfrentar, vamos dizer, o inverno, o verão, tanto faz, lá 2, 3 da manhã, levantar para rezar e assim continuar a sua obediência às regras. Então, os monges têm uma característica bem diferente do que era o clero secular, do que são os bispos, os sacerdotes e os clérigos, tá? Eu fiz questão de explicar isso para a gente não colocar tudo no mesmo pacote, na mesma cesta, porque eram duas situações absolutamente diferentes uma das outras, tá? Apesar de sempre ser uma situação religiosa, certo? Bem, então qual era o principal trabalho dos monges? Era o scriptorium, que era o local onde eles copiavam e ilustravam livros. E aí, olha que interessante, gente. O fato de você pegar um livro, copiar, você tem que se concentrar bastante, você tem que prestar atenção naquilo que você está vendo, você tem que pensar nas palavras, porque na verdade, essas palavras, e aí eu trouxe algumas imagens aqui para a gente entender isso bem, essas palavras, são desenhadas. Não são palavras que nem a gente escreve correndo, né, à mão. Aqui, por exemplo, nesse texto, a gente tem várias anotações, nas laterais, mas o texto em si era um texto desenhado. E para fazer esse texto desenhado, você tinha que fazer de forma lenta,
e muito precisa. Por quê? Você não podia errar, você não poderia borrar, né, porque, esses, normalmente os textos eram feitos em pergaminho, pergaminho é o couro, né, de cabra, e esse couro, tinha que ser todo trabalhado, então existiam monges que faziam toda a preparação do pergaminho até chegar, a ser apto, à escrita, e nesse momento que eles estão fazendo essa cópia, era um momento de penitência, de certa forma, porque era muito difícil. Tanto é que alguns textos aparecem, escritos, no final: "Graças a Deus, consegui finalizar a cópia desse texto e tal". Ou seja, eles, tinham essa dificuldade, vamos dizer assim, eles enfrentavam isso e a cópia era uma forma de penitência e uma forma de você ler e aprender, né. Era uma forma de rezar também, porque muitos textos tinham relação, religiosa, de você refletir e meditar as palavras, tá. Então, e essas cópias eram feitas, dentro dos mosteiros, principalmente. Então, como eu comentei ali, no início da aula, que grande parte dos textos da antiguidade que nós temos hoje foi porque esses monges copiaram dentro dos mosteiros. E a gente se vê, de qualquer forma, na próxima terça-feira, tá bom? Então, uma boa semana para vocês e um beijo grande. Beijo.